Oi, gente, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal. Esse vídeo tá dentro do vlog sem estar dentro do vlog. Como assim? Eu estou gravando um vlog de hoje, então se você não assistiu esse vlog, volta lá depois quando terminar esse e assiste, porque você vai saber a saga que foi para chegar até aqui. Mas eu queria muito compartilhar esse vídeo com vocês. A gente tá em outubro, já tem uns 4 meses que eu tô pra gravar esse vídeo, mas eu nunca gravei porque eu queria que fosse num cenário legal, sabe? Fazendo uma coisa legal, tipo numa padaria, enfim, alguma coisa. E aí eu pensei hoje, vou pra praia e vou gravar. E aí estou eu na praia, passei um perrengue, mas estou aqui. E o que eu queria gravar, né, com vocês hoje. Pera aí, aqui, que eu anotei, né, gente? Porque senão eu não ia saber o que dizer. Deixa eu tentar só apoiar vocês aqui em algum lugar pra eu não ter que ficar segurando vocês e, enfim, eu conseguir me expressar melhor. Peraí. Enfim, não consegui apoio, mas vai assim mesmo. Acho que vocês estão conseguindo me ver e a luz tá boa, então é isso. E o áudio também, então é isso que importa. Eu vou tentar ser breve, apesar de que às vezes eu não consigo, mas eu vou tentar. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o que eu aprendi aos meus 25 anos, né? O que eu aprendi com os meus 25 anos, né? Porque eu senti que quando o ano. Eu faço aniversário no início do ano, né? Então, quando o ano virou e essa novidade chegou, eu senti que algumas coisas mudaram, sabe? E eu comecei a olhar para o que mudou, né? E aí eu escrevi sobre isso porque eu queria compartilhar, eu queria gravar um vídeo sobre isso, né? Na época, foi no meio do ano, né? Então que surgiu essa ideia. E agora a gente tá em outubro, cheguei um pouquinho, mas ele tá saindo antes dos meus 26. É... é muito doido, porque eu acho que eu sempre me preparo para o meu aniversário muito antes, né? Então, por exemplo, a gente já tá em outubro, então eu já tô assimilando que eu vou fazer 26 anos. E isso me ajuda um pouco para quando chegar a idade, eu não... Meu Deus, eu tenho 26 anos! E com 25 eu tava um pouco assim, tá? Eu tava assim, meu Deus, eu vou fazer 25 anos, daqui a 5 anos eu faço 30, tipo assim, assustador. Como assim? Eu lembro dos meus 20 como se fosse ontem. Mas ao mesmo tempo foi uma. Mas ao mesmo tempo foi. Gravar na rua tem seus perrengues, gente, é isso. E eu sou uma pessoa que me desconcentro com muita facilidade, mas vai dar bom. Então, ao mesmo tempo que eu olhei assim, falei, meu Deus, daqui a pouco eu faço 30 anos, foi tipo assim, meu Deus, eu só tenho 25 anos. Tipo assim, eu sou muito nova ainda, sabe? Tipo, sabe? Foi um mix, né? E aí eu escrevi, né? O que que eu aprendi, cara, com essa novidade, né? Tipo, eu acho que isso, ele não veio só com a novidade. Eu acho que a novidade revelou o que já estava aqui e eu pude assimilar melhor com a novidade, né? Eu acho que falam que quando a gente faz 25 anos, o nosso córtex frontal, sei lá, uma parte do cérebro ela termina de se formar. Então, de fato, as pessoas falam que as coisas mudam. Eu acho que a gente fica melhor para tomar decisão, enfim, amadurece, né? Então, eu percebi que, tipo assim, eu acho que essas coisas já estavam em mim, mas com essa idade, tipo assim, foi certeiro, sabe? E a primeira coisa que eu aprendi com essa novidade foi desfrutar do agora, né? Eu até escrevi, né, que isso era algo que eu já buscava, né? Desde a pandemia eu já buscava, eu aprendi a desfrutar do agora por conta da pandemia, por conta da gente ficar em casa. Conferir se tá gravando. Por conta da gente ficar em casa, eu falei assim, cara, eu não posso ficar esperando o dia de amanhã, né? A pandemia me ensinou isso. E se o amanhã não chegar, sabe? Enfim, tipo, a gente trancada em casa, eu com vários planos, eu falei, cara, eu fiquei adiando tanto que agora eu não posso fazer nada disso, sabe? Então aquilo me trouxe um senso, tipo, eu não posso esperar o momento perfeito pra fazer, sabe? Eu só tenho hoje agora e eu preciso fazer o que eu tenho, né? Tipo, hoje na praia. O dia tava bonito e eu tava de folga. Eu falei, cara, por que esperar eu ter um dinheiro pra lanchar? Ou tá muito sol pra eu poder ir na praia? Não tá muito sol pra eu tomar banho, mas pelo menos eu vi o mar. Nossa, fazia muito tempo que eu não vinha nessa praia. Tipo, eu acho que. Não sei, uns 2 anos, tem muito tempo. Então, assim, eu aprendi isso, né? E também, quando eu escrevi esse texto, eu tinha perdido a minha cachorrinha e eu fiquei muito triste com isso, né? Então, foi um senso de, tipo assim, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, a vida é um sopro, sabe? Me trouxe esse senso, tipo, cara, às vezes a gente tá tão corrido também que a gente deixa de beijar, abraçar os nossos cachorros ou a nossa família, sabe? Isso me trouxe muito, tipo assim, cara, eu preciso estar presente no momento presente, porque o dificultado agora é isso, é você estar presente no momento presente. Não é você simplesmente só viver, porque também às vezes a gente vive, né?
eu busco tomar muito cuidado com isso, ainda mais, né, compartilhando aqui as coisas, de não viver para postar, de não viver para gravar, mas de desfrutar, sabe? Lembrar dos sons, lembrar do cheiro. Então, isso é desfrutado agora. É você aproveitar as oportunidades, mas também estar presente nisso, sabe? Estar de corpo e alma presente nos momentos, sabe? Então eu tô conseguindo ouvir os barulhos do mar, eu vejo as pessoas passando, por mais que eu me desconcentre. Então isso é muito importante, né? E eu acredito que a segunda coisa seria coragem para viver, né? Eu falo muito sobre coragem, sobre ser forte e corajosa, eu encorajo as pessoas e ao mesmo tempo, né, é engraçado que no início do ano me falaram isso, né, que eu sei viver, que eu sei desfrutar a vida, e isso me marcou porque por mais que eu acho que a gente tenha esse senso, eu acho que a gente não para perceber que a gente vive essa vida, né? Tipo assim, eu sabia que eu sabia aproveitar as oportunidades, mas eu acho que isso não era tão claro pra mim que eu era uma pessoa que sabia aproveitar. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas isso de coragem pra viver é porque muitas vezes a gente deixa o medo de estar na nossa vida, sabe? Ou às vezes até as circunstâncias, por exemplo, hoje é dia 24 de outubro. Então já está no final do mês, outubro tem sido, o ano tem sido muito intenso, então os meus gastos, né, não podem ser os mesmos do início ou do início do ano. Então eu poderia dizer, ah, eu não vou à praia hoje porque eu não tenho como gastar, sabe? Só que é o que eu mostrei no vlog passado, né? Eu fui no mercado, comprei uma água e um biscoito que deu R$ 4. E eu tinha o dinheiro da passagem, sabe? Então eu vim, com o que eu tinha, eu vim, sabe? Então não precisa de muito, sabe? Às vezes a gente que cria muita coisa e usa isso como desculpa. Então, coragem para viver, cara, quais são as oportunidades, quais são aquilo que eu tenho na mão que eu posso usar para agora, sabe? Que eu posso às vezes usar para multiplicar e às vezes é o que você tem, que você acha pouco, que você vai, né, começar algo, enfim, empreender e isso vai se multiplicar e aí você vai ter recursos para outras coisas. Então, coragem para viver é justamente você aproveitar as oportunidades e não deixar os medos te ditar, não deixar as inseguranças. Uma coisa também, né, que eu acho que essa idade, por exemplo, gente, eu tô na rua, as pessoas estão passando e estão me olhando porque eu tô com um tripé na mão, o celular gravando, sabe? E eu poderia ficar com vergonha e não estar fazendo isso, mas essa novidade me trouxe, cara. Uma vez eu vi isso no Instagram, né? A pessoa que tá te vendo gravar ou tirar foto, tá te julgando, você nunca mais vai ver. Agora, o vídeo que você deixou de gravar, ou a mensagem que você deixou de compartilhar, ou a foto que você deixou de tirar, você sempre vai ter, sabe? Então, eu tenho sido mais corajosa, sabe? Tipo, de não ligar para a opinião das pessoas. Tipo assim, isso não significa que eu vou ser uma pessoa desagradável, que eu vou ser uma pessoa que não ouve feedbacks, não. Mas de, tipo assim, de não deixar que a opinião ou o julgamento ou o pré-julgamento das outras pessoas definam como eu vou viver a vida, sabe? Eu li o livro A Coragem de Ser Imperfeito, eu já li acho que umas 3 vezes. Esse livro me ajuda muito nisso, sabe? Porque eu acho que as pessoas que estão fazendo o que eu tô fazendo, né, que sabem como que isso funciona, elas vão me olhar com carinho, porque elas sabem como que é. Agora, as pessoas que julgam são as pessoas que não entraram nesse lugar, que estão na plateia, né? A Brené Brown, ela fala isso, são as pessoas que estão na arquibancada e não entraram na arena. Sabe? Então, é justamente, sabe, é muito. Essa idade me trouxe, cara, daqui a 25 anos, o que eu quero contar para os meus filhos, o que eu quero contar, sabe? Que eu deixei o medo me ditar e por isso eu não vivi uma juventude incrível. É claro que eu vou ver meus 50 anos incrível também, mas eu só tenho hoje e o agora também, sabe? É o que eu tava falando no início. Então, a gente vai deixar os medos, os cenários não favoráveis ditar como a gente vai viver nossos dias, ou a gente vai usar tudo ao favor para a gente viver uma vida incrível, glorificando a Deus também, sabe? Então eu penso muito nisso e isso me trouxe, cara, eu não quero olhar, por exemplo, no ano que vem e pensar, caraca, eu podia ter vivido mais coisas em 2025, mas eu não vi porque eu fui medrosa, porque eu disse não para os planos de Deus, porque eu fiquei com medo do que as pessoas poderiam dizer. E pode, né, compartilhando isso com vocês, né, que eu tenho até um vídeo aqui que eu falo no início do ano que eu falei, cara, a gente tá em março e esse ano já tem sido incrível. E eu posso dizer que esse ano tem sido incrível e eu acho que tudo que eu podia fazer, eu tenho feito. Todos os sims, por mais que não foram fáceis de dizer sim, todos eles eu tenho dito, sabe, com coragem, com ousadia, sabe? Eu tenho desfrutado realmente esse ano, assim, tem sido muito incrível, um ano muito gostoso, sabe? Então, eu acho que esse segundo é isso, sabe? Seja corajoso para viver, não tenha medo do que os outros vão dizer, vão pensar, porque eu acho que as pessoas que nos amam mesmo, elas nos apoiam, sabe? Elas nos incentivam. Isso não significa que você não vai dar ouvido para feedback, sabe? Porque as pessoas que amam, elas também querem construir, elas querem o nosso melhor, então elas também vão trazer coisas pra gente crescer.
Também é saber filtrar a diferença da crítica construtiva de que ninguém quer construir nada e a crítica construtiva de que alguém quer construir mesmo, sabe? Que você pode ir ainda melhor e por isso está falando o que está falando. Então não é também sobre ser desagradável, mas é sobre não deixar o medo ou que os outros podem falar te governar. E a terceira coisa, deixa eu, deixa eu falar, abrir aqui, né? Eu vou aproveitar e eu te escrever um texto sobre isso, porque eu não acho legal ler, porque assim, só ler e falar com você. Mas ao mesmo tempo, o que eu escrevi, ele é muito legal. Então acho que eu vou depois compartilhar isso em texto também pra, enfim, deixar guardado, né? E o terceiro ponto é, seja leve, deixa Deus controlar o barco. Eu sou uma pessoa, né? Eu falo que eu tenho a tendência, né? Não sou, eu tenho a tendência a ser muito controladora, a querer as coisas do meu jeito, né? E eu acho que desde nova eu fui ensinada a ser responsável, a cuidar das coisas, né? Enfim. E eu acho que isso acabou me deixando um pouquinho chata, sabe? Onde eu quero tudo do meu jeito, onde, enfim. Só que eu tenho aprendido e esse ano, nossa, parando pra pensar realmente, tem muitos momentos que eu tenho aprendido e falo, cara, eu prefiro ter paz do que ter razão. Então, se as coisas não estão saindo do meu jeito, como por exemplo, a praia não saiu do jeito que eu imaginava, amém. Outro dia eu venho e tomo banho e faço outras coisas, sabe? Subo o Costão, que aqui tem um Costão de Itacoatiara, nessa praia é bem conhecida. Depois, provavelmente, se você não é de Niterói ou é do Rio, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Se não, pesquisa aí. Essa praia é muito linda e é uma das praias mais conhecidas de Niterói. Perdi o que eu tava falando, gente. Eu era muito chata. Então, eu tinha a tendência, né, de ser controladora, tenho a tendência de ser controladora e acabo sendo muito chata, de querer as coisas do meu jeito, enfim, de ficar chateada quando não acontece. Só que eu aprendi esse ano que eu falei, cara, não dá pra ser chato, sabe? Não dá pra ser, tudo tem que ser desse jeito e tal. Não, assim, claro, isso não significa que você vai ser fazer as coisas de qualquer jeito que você não vai ser zeloso. Mas, cara, a gente não tá no controle, a gente não pode controlar todas as coisas, sabe? Deixa Deus controlar, deixa Deus dirigir o seu carro, deixa Deus dirigir o seu barco, porque eu até escrevi que quando a gente deixa o Senhor conduzir, a gente desfruta de uma leveza realmente, porque a gente sabe quem tá no controle, e a gente é mais surpreendido, sabe? E de fato, a gente é leve pra gente, pra conviver com a gente e com o outro, sabe? Eu acredito que é muito bom conviver com. Eu tenho certeza, é muito bom conviver com pessoas leves, sabe? Que não fazem uma tempestade no copo d'água, sabe? Porque, cara, imagina se qualquer coisa a gente faz uma tempestade no copo d'água, sabe? Então, assim, não é você ser zeloso, não é você ser excelente, não é você não se entristecer, não é você não se chatear. Eu fiquei muito frustrada que eu esqueci a minha canga. Eu até considerei voltar em casa, que eu falei, não, tô muito longe pra voltar em casa, sento na areia mesmo. E é isso. E aí eu fiquei frustrada porque eu não trouxe cadeira nem canga, mas eu, tipo assim, cara, eu rio, gente. Uma coisa que eu aprendi é rir dessas situações, rir de mim mesma. E é tão bom, cara, é tão mais leve, né? O vlog, um perrengue, né, meio doido. Enfim, é isso. E depois, quando eu ver, vai ser coisas que eu vou rir ainda mais. As pessoas vão rir de mim e é isso, sabe? Eu acho que também ter esse senso leve de você mesmo rir de você. Então, se as pessoas acabam rindo de você não liga tanto, sabe? É claro também que não é sobre você deixar ser zoado, não impor limite, mas, sabe, a vida é tão boa e tem tanta graça, sabe? Que eu acho que não faz sentido a gente ficar surtando por pouca coisa, ou a gente viver uma vida onde tudo a gente surta, onde, isso aqui saiu do meu controle por conta disso, eu sou uma pessoa amargurada. Não, gente, por favor. Né, amargurado, conviver com pessoas amarguradas é muito ruim. Não é o que Deus tem pra gente. Deus nos chamou pra viver uma vida leve, uma vida em abundância, tá? A palavra dele fala sobre ele trazer. Eu esqueci como que fala. É João, acho que 10:10. Eu vim para que tenhas uma vida em abundância. Eu acho que é isso. Então, o Senhor, ele deseja que a gente tenha essa vida em abundância, essa vida leve mesmo, sabe? Abundância não é uma abundância de coisas materiais, é uma abundância de paz, é uma abundância de alegria, e alegria não significa estar feliz o tempo todo, mas uma abundância de graça, sabe? Leveza mesmo, sabe? De tipo, enfim, viver a vida de fato nesse lugar, sabe? Onde as coisas não saem do jeito que a gente quer, não são do jeito que a gente esperava o tempo todo, mas a gente aprende com as coisas que não dão certo, a gente, enfim, é surpreendido por outras pessoas e pelo Senhor. Então eu acho que os pontos que eu queria compartilhar seriam esses, né? Desfrutar do agora, coragem para viver e seja leve, deixa Deus governar a sua vida, né? No segundo ponto que eu falei sobre coragem para viver, eu anotei aqui, deixa eu ler, que eu achei, eu lembrei agora. Cadê? Sobre tentar, né? Às vezes a gente não tenta, a gente fica esperando
cenário perfeito e a gente fica pensando, mas e se der errado? E aí eu até escrevi, se der errado, pelo menos a gente sabe como que não fazer. Mas e se der certo, sabe? Então é isso, coragem pra viver, sabe? Não tenha medo de tentar, não tenha medo de começar algo novo, não tenha medo de ir pra rua, numa praça, gravar um vídeo, as pessoas passarem e ficarem te olhando. Por isso que eu tô um pouco dispersa assim, porque eu tô prestando atenção nas pessoas que estão passando à minha volta. Mas é isso, gente. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria muito compartilhar isso porque esses 3 pontos, eles me impactaram muito, sabe? Tipo, né? Eu vejo que esse ano foi muito isso. Desfrutando do agora, dizendo sim pro novo, dizendo sim para as coisas, não vivendo pelo medo, né? Essa coragem para viver e sendo mais leve, sabe? Cara, as coisas não saíram do jeito que eu queria. Amém. Né? Amém. E é isso, e amém. Nossa, esse tem sido muito meu lema esse ano. E eu acho que é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. De verdade, eu acho que é isso, porque como tem muita coisa acontecendo, eu fico esquecida. Mas eu vou escrever esse texto e vou postar, ver onde eu vou postar. Talvez eu crie um blog para eu postar esses textos, que agora eu tô na fase da escrita, uma fase nova. Exatamente, isso é algo que eu precisei ter coragem, porque eu achava que eu não era boa nisso. E olha, eu tenho descoberto um dom, com certeza eu preciso melhorar, mas tenho descoberto um dom e um gosto. Até comecei um hobby que é escrita criativa, que é onde eu escrevo mesmo, né? Eu penso em tanta coisa e eu nunca tive a coragem de escrever. E comecei até a escrever um livro. Só tem uma página na introdução? Amém. Mas é isso, eu comecei, sabe? O que vai dar depois? Não sabemos. Mas eu comecei. Também é isso, também não só comece, né? Vamos continuar. Coragem para continuar também. Mas às vezes a gente só precisa dar o primeiro passo para que as coisas fluam. E eu acho que é isso. Vou escrever o texto, quem sabe criar um blog, ó, um blog, tô me comprometendo. E eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha edificado vocês, apesar, né, das coisas acontecendo. Eu acredito que vocês estão conseguindo me compreender. Eu vou escrever o texto também para facilitar. E aí, depois que eu escrever, eu coloco aqui na descrição do vídeo, porque provavelmente o vídeo vai sair antes de eu escrever. E eu acho que é isso, gente. Desfrute do presente, desfrute das oportunidades, digam sim para elas, aproveite cada estação, cada momento. E entregue, sabe, o controle da sua vida pro Senhor e deixa Ele governar, sabe? Deixa Ele te surpreender, deixa Ele fazer o infinitamente mais, deixa Ele frustrar os seus planos para que você aprenda outras coisas, porque também os erros eles proporcionam aprendizado e crescimento, sabe? Então, acho que é isso. Hoje eu não vou fazer isso, mas na próxima eu prometo gravar um vlog, tipo um feed cam aqui da praia, e aí eu vou no Pro Suco, enfim, subo o Costão, que aí eu faço um tour legal aqui da praia pra vocês. E é isso, gente. Muito feliz de ter gravado esse vídeo aqui pra vocês. E eu acho que é isso. E tchau!